Bem-vindo, bem-vinda a esta sexta-feira linda. Estamos iniciando a todo vapor o quarto dia de palestra do CEMAV. Tá pronto a mais um dia de muito aprendizado? Pegue caneta e papel para anotar tudinho. Anota aí as palestras dessa sexta-feira poderosa. A doutora Suelen vai abrir o dia com a palestra pH da urina, um biomarcador de longevidade. Às 11, com o Kel Malone, Coma Sem Culpa. Às 13, com a Karina Miller, com afeto e sem açúcar. Às 15, com a Sheila Valigora, alimentação viva com óleos essenciais para otimizar o poder de cura dos alimentos. Às 17, com a Virgínia Cândida, cultura veganas, queijos vivos. E às 20, temos um encontro marcado, eu, você e os palestrantes do dia, para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Vai anotando suas perguntas durante o dia, à medida que vai assistindo às palestras, beleza? Lembre que as palestras estão liberadas até a meia-noite de cada dia. E para assistir novamente, basta clicar no mesmo link depois que a palestra terminar. Passa no grupo e deixa seu comentário sobre as palestras, sua opinião e o que você está aprendendo e de que forma todo esse conhecimento está mexendo com você. Que tipo de mudança está acontecendo com você? Queremos saber de você. E cada dia você recebe os links no seu e-mail ou no grupo oficial do CEMAV ou pelo seu Messenger. Quero agradecer de coração aos palestrantes do evento por acreditarem no potencial do CEMAV e se unirem à nossa equipe na missão de compartilhar conteúdo de valor, útil e prático para que juntos possamos ajudar a melhorar a vida das pessoas. Gratidão! Vamos agora à primeira palestra do dia com a doutora Suelen Vieira Araújo, pH da urina, um biomarcador de longevidade. A doutora Suelen é médica idealizadora da Clínica de Longevidade no Rio de Janeiro, vai abordar o pH da urina como um biomarcador de longevidade, o que significa e vai explicar que tem mais chance de recuperar a saúde e viver mais quem mantiver com sustentabilidade o pH da urina alcalino. E ela vai te mostrar o que há de científico sobre este tema e você também vai aprender a testar, interpretar e a fazer escolhas alimentares baseadas no seu teste de pH. Vai ser bom demais, não é mesmo? A doutora Suelen Vieira Araújo é pesquisadora de referência em saúde para a manutenção sustentável do bem-estar humano, terapeuta neural, pós-graduada em saúde integrativa e bem-estar pelo Hospital Albert Einstein e pós-graduanda em nutrologia. Vamos à palestra então? Beijos e nos vemos na próxima palestra! O pH, ele é importantíssimo para a vida acontecer em qualquer lugar. Desde os peixes que estão no rio ou no mar, e dentro do nosso corpo, na corrente sanguínea, nas células, na fecundação do espermatozoide no óvulo, ou nas próprias sinapses nervosas no nosso cérebro. Tudo isso acontece por reações químicas, que a gente chama de metabolismo. Esse metabolismo é necessário para que a vida exista. Sim, isso significa que, se a gente não tiver um valor de pH ideal, reações químicas não vão acontecer. Reações químicas podem ser lentificadas ou aceleradas. O DNA ele vai expressar um gene de saúde ou de doença de acordo também com o valor do pH naquele ambiente em que ele está inserido. Eu sou a doutora Suelen Vieira Araújo.
Eu sou médica idealizadora da clínica. Eu pesquiso referências em saúde que são sustentáveis do bem-estar humano. E eu pesquisei durante os últimos meses algo que simplesmente me fascina, que é sobre o pH de fluidos orgânicos. Fluidos corporais, como a saliva, a urina, o sangue, o meio intracelular e o meio extracelular. Tudo isso precisa ter um valor ideal para que a nossa vida aconteça. Se esse valor sai do ideal, a gente adoece. Eu quero aqui hoje mostrar para vocês o quão importante é aprendermos a monitorar o pH da nossa urina, para que a gente consiga estimar o que acontece dentro do nosso corpo e intervir a partir da alimentação. O pH urinário, ele é o primeiro biomarcador para a longevidade. Isso significa que nós vamos conseguir melhorar as atitudes da nossa alimentação para manter esse pH dentro das referências ideais. Essas referências ideais, elas são determinadas a partir de estudos científicos, dos mais atuais que hoje relacionam um pH urinário mais ácido com risco aumentado de desenvolver doenças como hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, obesidade, fígado gorduroso e também morte por qualquer outra das causas, se a gente tiver o nosso pH urinário ácido. Essas referências eu vou falar para vocês durante essa palestra. Então, para a gente começar a falar sobre pH, vamos voltar lá para as aulas de química do ensino médio. pH significa potencial de hidrogênio e é uma característica química da água, onde os íons de hidrogênio, aquele H+, eles estão em concentração dissolvidos na água. O pH ele tem um valor de 0 a 14, sendo que de 0 a 7 uma solução é ácida e de 7 a 14 a solução é alcalina. Dessa forma, 7.2, 7.3, 7.4, que é o valor que a gente vai se acostumar mais a falar, ele é levemente alcalino, enquanto valores abaixo de 7, 6.9, 6.5, 5, são valores ácidos. Então, uma vez que a gente já entende a escala de pH, vamos agora para o nosso corpo. O corpo humano, ele é quase 70% de água, portanto, ele também tem valores específicos de pH. Por exemplo, dentro de uma célula, o pH é fixo em 7.2. No meio extracelular, ou seja, onde a célula, o ambiente da célula, esse pH ele é descrito em literatura como 7.4. Já o sangue, ele tem um valor mais variado, mas também bastante estreito, é de 7,35 a 7,45. Então você já pode perceber que o corpo humano ele é levemente alcalino, uma vez que é acima de 7, mas também não é acima de 8. Então 7,35, 7,45 é a faixa de pH do sangue. E esse valor ele é bastante fixo, porque se o corpo humano, né, se o valor de pH reduz para baixo de 7,35, a gente tem uma acidose. Se ele sobe para acima de 7,45, essa condição é descrita então como alcalose. Tanto a acidose quanto a alcalose são condições que não são boas para a saúde, nesses extremos dela, e geralmente acontecem dentro de hospitais com doenças muito graves. O corpo humano tem mecanismos de adaptação incríveis e um deles é o tamponamento, que mantém o equilíbrio ácido-base do sangue. A gente usa os nossos rins e os nossos pulmões para conseguir manter o pH sanguíneo estreito, entre 7,35 e 7,45. Quando a gente ingere alimento ácido, o corpo ele vai digerir esse alimento, vai acidificar o sangue, mas o rim vai se forçar para poder eliminar esse excedente ácido pela urina. E é por isso que a pH da urina fica mais ácido quando estamos ingerindo alimentos ácidos. Contudo, o rim ele tem uma capacidade limitada de excretar esse excedente ácido.
E quando você não consegue eliminar, ou seja, quando você consome mais ácido do que consegue eliminar pelo corpo, pelo rim, esse ácido ele vai ser distribuído pelo tecido do corpo. E aí a gente vai começar a se acidificar como um todo. Já está sendo descrito em literatura médica que valores mais próximos de 7,35, ou seja, não é a acidose descrita na terapia intensiva, por exemplo, mas é você manter mais próximo do limite inferior de 7,35. Então, essa condição de manter o sangue mais próximo de 7,35, isso é descrito em literatura como acidose metabólica de baixo grau e ela é induzida pela dieta. Então, quando a gente come alimentos ditos ácidos, esses alimentos eles abaixam, eles provocam essa acidose metabólica de baixo grau. E o porquê que isso é tão importante? Porque a acidose metabólica de baixo grau, induzida pela dieta, é uma condição descrita em literatura médica que se relaciona com as principais doenças que hoje acometem o ser humano, como diabetes, hipertensão, fígado gorduroso, síndrome metabólica e obesidade. A gente já sabe, por exemplo, já publicado na revista Nature, que o pH para que a célula de câncer se desenvolva, ele tem um meio extracelular mais ácido do que uma célula normal. Ou seja, o câncer se desenvolve em pH abaixo de 7,4, que seria o ideal de meio extracelular. Células cancerosas estão num tecido com um pH de 6,8 ou 6,7, por exemplo. Então, a gente não quer que isso aconteça. Quando eu comecei a estudar sobre carga ácida, eu não entendia como que alguns alimentos poderiam ser acidificantes e outros alcalinizantes. Como, por exemplo, o limão. Não entrava na minha cabeça como o limão, mesmo sendo ácido, ele ser um alimento alcalino. E eu vou explicar melhor como isso acontece. Uma das formas mais consagradas de estimar o potencial de acidificar de um alimento é o cálculo de PRAL. PRAL significa Potential Renal Acid Load, né? Então, é o potencial de carga ácida renal. E esse potencial ele leva em conta a quantidade de cálcio, magnésio, fósforo, proteína e potássio que tem nos alimentos. E a partir da quantidade desses nutrientes, vai existir uma equação, que vocês vão ver aqui, e essa equação vai determinar se esse alimento tem uma potência de acidificar ou de alcalinizar o corpo. Se o valor de PRAL for um valor negativo, esse alimento ele é um alimento alcalinizante. Ele tem um potencial de alcalinizar o corpo após a digestão. Caso esse alimento tiver um valor positivo, o alimento então ele é ácido, ele acidifica o corpo. Para vocês terem uma noção, assim, em regras gerais, derivados de animal têm PRAL positivo, então eles são ácidos. Mas os cereais e as castanhas também são levemente acidificantes. Enquanto os vegetais e as frutas, né, as hortaliças, os legumes e frutas, elas são alcalinizantes. Ou seja, tem um PRAL negativo. E assim fica mais fácil entender por que o limão, apesar de ser ácido, em característica físico-química, né? Quando a gente mede o pH do suco de limão, ele é ácido, ele tem um potencial de alcalinizar o corpo, porque quando ele é digerido, ele tem mais potássio, magnésio e cálcio, e isso vai mais do que proteínas e fósforo, e na equação de PRAL ele vai dar negativo, sendo, portanto, um alimento alcalinizante. E dessa forma que o pH urinário passa a ser um biomarcador, porque ele vai estimar o quanto de alimento ácido e o quanto de alimento alcalino você vai estar ingerindo. Isso é muito interessante. Ele é um biomarcador que ele responde muito rápido a alterações da dieta.
Quando você puder, né, quando você começar a medir o pH da sua urina, você vai ver que, dependendo do que você comer, a próxima urina já vai ficar mais ácida ou já vai ficar mais alcalina. Então, eu sugiro que vocês comecem, né, a monitorar o pH do urinário de vocês com a alimentação como está, sem modificar muita coisa, para perceber o quanto de ácido ou quanto de alcalino ela já está. Por exemplo, eu sugiro pela manhã, ao acordar em jejum, fazer o teste e à noite, ao dormir, fazer o teste durante 3 dias para poder estimar uma rotina, uma regra de como está o pH da urina. E aí, mesmo pessoas que comam, que sejam vegetarianas, dependendo da quantidade de cereais que come na alimentação, castanhas de caju, castanhas de pará, amêndoas, se vocês estão comendo muito disso, a carga ácida, o pH urinário também vai ficar ácido. Então, o interessante é que agora vocês vão poder fazer como vão personalizar ainda mais a alimentação, aumentando a proporção dos vegetais e das frutas e reduzindo aquilo que tem carga ácida, tá? Existem tabelas que podem auxiliar a gente a determinar a carga ácida desses alimentos. Essa tabela, ela tá para 100 gramas de alimento, o valor de PRAL para 100 gramas de alimento. E a gente vai dar uma analisada rápida nela aqui. Vocês veem que aqui em verde são frutas e algumas verduras, PRAL negativo, ou seja, são alcalinizantes. Você observa aqui que a banana nanica, por exemplo, com PRAL de -6, é mais alcalina do que o próprio limão. A maioria dos vegetais crus, então a gente vê aqui o exemplo da cenoura e da beterraba, o vegetal cru ele também é mais alcalino do que ele cozido, nesses dois exemplos. Mas a gente tem exceções, por exemplo, como a couve-flor, em que ela cozida acaba sendo mais alcalinizante do que a crua. Quando a gente vai para grãos, alguns grãos que eu coloquei aqui, o feijão preto, ele cozido, né, ele acaba sendo alcalino. A quinoa já é ácida. Macarrão ácido. Olha a diferença de aveia em flocos e a farinha de aveia. Ou seja, quando a farinha ela foi processada, a farinha de aveia, ela ficou bem ácida, 13, diferente da aveia em flocos. Lentilha, arroz integral, levemente acidificante. E aqui a gente olha os animais, né? Os derivados de animais, o quão ácidos que eles são comparado com o restante dos alimentos. Então, o PRAL da carne, por exemplo, de 13, 14, 17, né? Frango e peixe e carne, praticamente a mesma quantidade, todos eles têm o mesmo potencial acidificante, né? Tem o mesmo alto teor de potencial acidificante. Derivados, ovos e queijos um pouco menos, mas olha, o queijo mussarela aqui, por exemplo, 16. Então, a tabela ela ajuda a gente a estimar, né? A ter uma melhor referência. E algo interessante aqui para vocês verem que, então, mesmo uma pessoa que tenha uma alimentação vegetariana, ela pode sim estar acidificando a sua dieta se ela comer muitos grãos, se ela comer, por exemplo, farinha de aveia processada, como a gente está vendo aqui, né? A farinha de aveia, mais ácida, né? Bem ácida, tão ácida quanto praticamente uma picanha, né? Com gordura. É óbvio que a gente não está falando aqui sobre outras propriedades do alimento, mas a questão da acidificação por si só, ela já é uma referência, né, que pode trazer um malefício no corpo como um todo. E aí, para vocês calcularem a carga ácida desses alimentos, vocês usam uma regra de 3 simples. Por exemplo, aqui, se eu tenho uma balança, né? No começo é sempre bom ter uma balança para poder ajudar a ter essa melhor referência. Com uma balança de alimentos, você sabe que você quer pesar 30 gramas de tomate. Então, você vai na tabela, que está para 100 gramas, e aí o tomate menos 3,65. Aí você faz a regra de 3, né? A regra de 3
Todo mundo aprendeu isso na escola, eu espero. E aí vocês vão estimar o quanto de PRAL tem 30 gramas de tomate. Vou fazer um exemplo aqui de como é que funciona isso numa dieta, né? Onde eu coloquei aqui uma proteína animal, mas a gente pode colocar outros alimentos, até cereais mesmo, para poder fazer esse equilíbrio, né? Então, do lado de cá, os alimentos ácidos, botei aqui 70 gramas de frango, e do outro lado, os alimentos alcalinos, onde eu coloquei 50 gramas de beterraba, 100 de inhame, cenoura 50 e tomate 30 gramas. Fiz a regra de 3 simples para poder determinar o valor de PRAL de cada um desses alimentos e a somatória deu menos 13. Se a somatória deu menos 13, o frango deu mais 12, então no total a gente tem menos 1. O que é uma dieta com potencial alcalinizante. Na prova real, como a gente vai saber se isso é o suficiente? A gente mede o pH da nossa urina e então vai ver que a urina está realmente alcalina, provando então que esses alimentos estão nas proporções ideais. Se você fez milimetricamente, calculou milimetricamente e ainda não deu, pode ser que você tenha, então, que aumenta a proporção dos vegetais e diminui ainda mais as proporções dos alimentos ácidos, cereais, grãos, né? Ou derivado de animal, se você ainda consome. E mede novamente. Então, o mais importante é a mensuração, é o biomarcador, é o pH da urina, porque esses valores eles são estimados, né? E cada alimento vai ter a sua quantidade específica de potássio, de cálcio, de fósforo, de proteína, que vai variar de acordo com a plantação, com a época do ano. Então, as tabelas elas dão um valor estimado. A prova real mesmo de que você está se alcalinizando é a mensuração desse pH urinário. E quanto mais a gente vai envelhecendo, mais o corpo vai se acidificando. Aí vem, será que o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Será que é a gente que se acidifica e por isso envelhecemos? Ou será que a gente envelhece e aí se acidifica? Pelo que eu pesquiso, eu tenho certeza que o que vem primeiro é a acidificação do corpo. E para provar isso, a gente não tem como fazer estudos em seres humanos, porque como que a gente vai testar a dietas ácidas e ver se eles vão envelhecer mais rápidos que as dietas alcalinas. Mas a gente faz isso com animais, né? A gente não, os pesquisadores fazem e eu acabo lendo esses artigos. E uma pesquisa recente foi a seguinte: eles alimentaram ratos de laboratório com mais cloreto de sódio, ou seja, sal. E a dieta com mais cloreto de sódio fez com que esses animaizinhos eles envelhecessem mais rápido e até morressem mais rápido do que os animais com alimentação com menos cloreto de sódio. Aliás, o cloreto de sódio em si, ele já é um outro componente que acidifica o corpo, também descrito nos artigos. Por isso que alimentos industrializados que têm um potencial, que têm maior quantidade de cloreto de sódio, também estão servindo para acidificar o corpo. Eu não vou esperar que a gente prove isso em seres humanos. Eu já acho que isso é mais do que suficiente, uma vez que os estudos observacionais, né, esses estudos clínicos com seres humanos mostram que o potencial acidificante da dieta provoca a acidose metabólica induzida pela dieta, e essa acidose metabólica é responsável por muitas reações químicas que são comuns a doenças que hoje acometem o ser humano. Isso para mim está mais do que suficiente para que a gente mantenha a nossa alimentação o mais alcalino possível. Algo muito importante também, quando a gente fala sobre isso, é que sempre vem uma pessoa, né? Sempre vem alguém falar, então vamos alcalinizar o corpo a partir de formas que não seja pelo alimento. Vamos suplementar para alcalinizar, como por exemplo o bicarbonato de sódio ou outros sais químicos que a gente pode colocar na água para poder alcalinizar a água.
e aí beber essa água. Isso é suplementação alimentar, isso não é alimento, né? E a gente não sabe provar, né, que o alimento ele tenha o mesmo efeito do alimento. Um exemplo disso é o cálcio, que hoje já é controverso, inclusive na medicina convencional. Na última diretriz sobre o tratamento de osteoporose da Sociedade Brasileira de Reumatologia, já é dito que fica a critério médico suplementar ou não o cálcio nas mulheres com osteoporose, porque a suplementação do cálcio sintético também podem trazer malefícios, como, por exemplo, a calcificação de artérias. Então, isso é um suplemento sintético, né? Ou seja, é um produto industrializado que foi suplementado. Isso não tem o mesmo efeito do alimento em si, com os nutrientes como eles vêm in natura. Então, toda a orientação que eu falo sobre alcalinizar a urina, ela deve ser feita a partir da dieta, porque essa é a forma mais natural que a gente conhece. E fazer isso de forma artificial, a partir de suplementação, eu não posso garantir, né, não existem estudos que provem que isso seja tão benéfico quanto o alimento. O pH ideal, qual seria então? O pH ideal, né, eu tenho estudos mostrando que abaixo de 5,5 é muito ruim. Entre 5,5, entre 6 e 7, está moderadamente ácido. E acima de 7 é bom. Acima de 8 seria os valores ideais que eu já encontrei em estudos, mostrando, por exemplo, menor mortalidade por doença cardiovascular em pessoas que têm pH acima de 8, comparado àquelas que têm pH entre 7 e 6 e abaixo de 6. Então, esse é o ideal hoje que eu tenho. É a referência que eu encontro a partir dos estudos observacionais com mais de 30 mil pessoas que já foram descritos em literatura. Pode ser que mais para frente essas referências mudam com o avançar dessas nossas observações. Mas eu sei que manter abaixo de 6 não é legal, não é o ideal. E por isso a gente deve buscar aumentar o pH da urina para acima de 7 ou, idealmente, acima de 8. Então, quando eu como um alimento, o produto da digestão acidifica ou alcaliniza o meu sangue e o rim já começa a excretar esse excedente ácido, correto? Ou excedente alcalino para manter a faixa do pH sanguíneo estreita, entre 7,35 e 7,45. Só que eu quero que o meio extracelular mantenha o pH ideal, que hoje sabemos ser de 7,4. E para isso, eu preciso de movimento, eu preciso de atividade física, eu preciso que os meus linfáticos, que eles estejam circulando, que o líquido esteja se movendo no meu meio extracelular. E para isso eu preciso de movimento. Sem movimento, isso não acontece. E aí, eu vou estar me alimentando, mas não vou estar nutrindo adequadamente as minhas células e fazendo a limpeza necessária para a manutenção desse pH extracelular dentro das referências ideais. Então, alimentação é só o começo, mas atividade física é uma outra atitude sustentável para a manutenção da nossa saúde. E tem mais algumas outras que eu não vou me estender agora, mas eu só vou falar, que é o aterramento, colocar o pé em contato com a superfície do planeta Terra, né? Para a gente receber elétrons. Elétrons são cargas negativas que neutralizam as cargas positivas, o potencial ácido, o íon de hidrogênio que está no nosso corpo, que neutraliza também os radicais livres, que são moléculas altamente instáveis que possuem um elétron livre na sua última camada. Então, quando a gente se aterra, a gente recebe elétrons para neutralizar potencial ácido e radicais livres. A gente precisa também da energia do Sol.
A vitamina D, que a gente converte através da energia do sol, ela é a ideal, não é aquela que a gente suplementa por cápsulas. Precisamos também de ar puro, contato com a natureza, água corrente, todos os elementos que são naturais e que interagem com o corpo humano e com a vida humana para a manutenção da nossa saúde. Isso é que é sustentável. A gente busca esse natural e a partir desse natural a gente se desenvolve e tenta, se manter bem por cada vez mais tempo. Esse conceito de sustentabilidade, ele é um conceito muito importante que a gente deve ter em mente sempre que tomar qualquer atitude para a manutenção da nossa saúde. O que é mais sustentável? Comer alguma coisa natural que tenha os nutrientes ou suplementar um alimento sintético, um suplemento sintético? Sustentabilidade tem a ver com aquilo que você precisa fazer, que requer, de preferência, o mínimo de recursos financeiros possíveis e mais tempo e conhecimento. Então, tudo quanto é atitude que faça bem para o seu corpo, que você não precise gastar dinheiro, é mais importante, é melhor e a gente deve conquistar. O alimento é também uma forma mais objetiva, mais simples da gente condicionar. E é por isso que a gente começa com ele, mantendo uma alimentação, agora sabemos, alcalina, preferencialmente, Isso é o mínimo. E mesmo dentro do alcalino, isso é o que hoje eu já consigo ver, sendo documentado na ciência. Mas ainda tem muita coisa na ciência que a gente não consegue, que a gente ainda não sabe direito. Como, por exemplo, o conceito de energia vital do alimento. O que a gente sabe sobre energia vital documentado cientificamente? Seria do alimento que veio da natureza, que não passou pelo processo de industrialização? A gente simplesmente não sabe explicar todas essas coisas. A ciência hoje não sabe explicar isso. Então, para mim, é super importante validar cientificamente e saber até que ponto o conhecimento científico está para poder certificar, nos assegurar de que estamos fazendo a coisa certa, mas a gente também não deve negar o conhecimento tradicional, o conhecimento de milhares de anos, o conhecimento empírico que a gente consegue fazer sozinhos, na nossa vida diária. É sentir o nosso corpo, é ter certeza de como ele está, como ele se sente. E o uso de biomarcadores, que são referências objetivas, eles vão servir para nos assegurar de que aquilo que a gente sente também se reflete no nosso corpo físico. E por isso o pH urinário ele acaba sendo o primeiro biomarcador de longevidade. Eu escolhi ele porque ele é um exame simples, ele é um exame barato, ele é acessível, você pode fazer ele na sua casa, ele é de fácil interpretação e ele pode ajudar a você se certificar de que você está comendo as proporções ideais de alimentos para se manter alcalino. Eu falei aqui, eu resumi mais sobre o pH da urina como um biomarcador, mas ele se associa ao pH da saliva também. Nós temos 2 biomarcadores salivares de pH, o pH da saliva e da urina. E eu acho que vocês devem também fazer a mensuração do pH salivar, tá certo? Não temos as mesmas evidências científicas robustas com estudos grandes, estudos que a gente chama de observacionais com muitas pessoas, como a gente tem com o pH da urina. Por isso que eu dei mais enfoque ao pH da urina. O pH da saliva, os estudos são menores. Eles têm mais dificuldade para poder serem realizados, porque depende muito da saúde da boca, Então, uma doença periodontal, que é uma doença da gengiva, ela já altera o pH. Altera o pH de maneira a acidificar o pH da saliva.
Na verdade, aí entra de novo o ovo ou a galinha, né? Então, a saliva está ácida e aí por isso a periodontite surge? Ou a periodontite surge e por isso a saliva está ácida? Acredito que a saliva está ácida e por isso a periodontite surge. Então, como a gente, né, nos estudos da saliva, a gente tem que considerar a presença ou não da doença periodontal na boca, são estudos mais complexos de serem feitos, porque precisam de médicos, precisam de dentistas, né? Precisa da avaliação da periodontite, fica mais complicado. Mas mesmo assim, os estudos pequenos que eu observei sobre o pH salivar já indicam que pessoas doentes têm a saliva mais ácida do que as pessoas saudáveis. Vimos isso para autismo, para doenças reumáticas, para hipertensão, para diabetes. Então, para câncer, isso, tem para câncer também, né? Então, o pH salivar ácido está maior, o pH salivar ele é mais ácido no paciente com câncer do que no paciente saudável. Então, tudo isso já me faz crer que o pH salivar também é um biomarcador de longevidade, assim como o pH urinário. A gente só não tem as mesmas evidências do pH urinário. E tem uma coisa interessante sobre essa interpretação de pH de saliva versus pH de urina. O pH da urina, ele modifica muito rápido, como eu havia dito para vocês antes. Ele se modifica a cada alimentação, mostrando que ele está realmente eliminando o excedente ácido ou excedente alcalino para manter o pH estreitamente dentro daquela faixa ideal, né, da normal, na verdade, sanguínea, de 7,35 a 7,45. Já o pH da saliva, não. O pH da saliva, pela minha experiência, eu tenho visto que ele é um pouco mais ácido nas pessoas mais idosas. Na verdade, o pH da urina também é mais ácido nas pessoas idosas. Mas eu tenho acompanhado pessoas que fazem alimentação viva e são pessoas idosas e elas têm o pH da urina alcalino, mas tinham pH ácido, mesmo fazendo alimentação viva, né? Pessoas do terapia que fazem alimentação viva há muito tempo. Isso me fez entender a importância da atividade física e o movimento. E eu tive uma surpresa muito legal, que foi observar que essas pessoas que eu acompanhei, que o pH urinário, o pH salivar também melhorando, ou seja, ficando mais alcalino a partir de condutas sustentáveis de manutenção da saúde. Então, eram idosas que tinham o pH urinário alcalino porque comiam alimentação viva, mas pH da urina, da saliva, ácido. E aí começaram a fazer mais movimento e fazer mais aterramento e tomar energia do sol, e seja lá quais foram as outras condutas, mas dentro desse contexto da sustentabilidade, e o pH da saliva começou também a se alcalinizar, a ficar acima de 7. O ideal da saliva hoje eu consideraria 7,2 ou 7,3, né? De 7 a 7,2. E para mim, entender que a saliva está se alcalinizando é um reflexo de que o corpo como um todo está se alcalinizando. Imagine, se o corpo era ácido, nós temos um DNA expressando uma epigenética de um ambiente ácido. Se o corpo começa a se alcalinizar, o que pode acontecer? Se a matriz extracelular começa a ficar naquele pH que é o ideal para a espécie humana, que é de 7,4, o que pode acontecer com o DNA? Se expressar novamente proteínas de saúde? Eu acho que se a gente pode considerar a possibilidade de rejuvenescimento, a bioquímica básica para isso acontecer é ter a manutenção do pH salivar e urinário dentro das referências ideais hoje, por mim pesquisadas, que eu acredito que seja 7,2 a 7,3
para o pH da saliva e urina acima de 7, idealmente acima de 8. Não sei o que pode acontecer, mas isso, em teoria e coerência, seriam necessários. E para mim, em clínica de longevidade, a única forma disso acontecer tem que ser de forma sustentável, a partir da alimentação e a partir do contato com a natureza. A gente já sabe que a acidose metabólica induzida pela dieta geram doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, né? Estão relacionadas com as doenças crônicas, como os estudos observacionais mostram. Agora, pouco se fala sobre o impacto dessa alimentação na pessoa ainda jovem e saudável. E aí, um estudo recente, publicado ano passado, mostrou que pegou pessoas jovens, esportistas recreativos, como pessoas normais, sem ser profissional, e colocaram para fazer atividade física durante 12 semanas. Um grupo fez a dieta moderadamente ácida, e um outro grupo fez uma dieta alcalina. E o que os pesquisadores observaram e concluíram é que o grupo que estava na dieta moderadamente alcalina, aliás, moderadamente ácida, e fazendo atividade física, teve uma piora da função renal e um aumento da sobrecarga ácida do corpo. Ora, é isso que a gente viu, o aumento da sobrecarga ácida do corpo, como relacionado às doenças do futuro, né, as doenças crônicas degenerativas, como relacionado ao envelhecimento precoce nos ratinhos, e isso está acontecendo em pessoas saudáveis agora, porque eles estão fazendo atividade física com uma dieta moderadamente ácida. Imagine como estão essas pessoas que estão consumindo alimentos altamente ácidos, fazendo essas dietas low carb e cetogênica de uma forma inadequada, aumentando a sobrecarga ácida do corpo. Num primeiro momento pode sim ocasionar o emagrecimento, né? Vai ocasionar o emagrecimento, mas às custas de que esse emagrecimento está acontecendo? Então eu sugiro considerar sempre o potencial acidificante da dieta em primeiro lugar em qualquer medida nutricional que a gente venha a fazer, né? Seja a cetogênica, seja a dieta low carb, seja a alimentação viva, vegetariana. Você pode, inclusive, comer carne, mas a somatória, no final, o PRAL tem que ser negativo. E a gente observa PRAL negativo quando a gente não tem todas as tabelas com todos os alimentos, medindo o pH da urina e observando que essa urina está, de fato, alcalina. Então, vamos aprender na prática agora como é que se mede o pH da urina. Eu tenho aqui fitas de pH, fitas testes de pH para saliva e urina. Você pode utilizar essas fitas para poder mensurar. Esse, especificamente, ele vem com fitinhas com 2 papéis reagentes. E aí a gente vai olhar o papel e comparar com a cor da escala de cor no verso da embalagem. Eu vou pegar essas fitinhas e vou colocar na amostra de xixi. Aqui eu tenho 2 urinas. Então, coloquei, espero 3 segundos. 1, 2, 3. Saiu. E aguarda. Eu vou fazer nas 2 amostras para vocês verem a diferença de uma para outra. São 2 urinas diferentes. Depois de 15 segundos, a gente já pode avaliar a diferença, avaliar a escala de pH. Então, vocês podem ver, né, que as 2 amostras, uma ficou mais amarela do que a outra. E aí a gente vai comparar com a escala de cores. Essa daqui, ela tá entre 5,5 e 6,75. Opa, minto, entre 6,5 e 6,75. Já a outra fitinha já está próxima de 8. E é assim que a gente compara uma fita com a outra. Quanto mais você mensurar,
vai ser mais fácil para você perceber as nuances da escala de cor. Isso é um valor aproximado, que pode já te auxiliar. Lembrando que a gente quer que o pH fique acima de 8, idealmente. Ou, a princípio, acima de 7, idealmente acima de 8. Se você quiser também medir o pH da sua saliva, embora não seja esse o tema da aula, eu vou sugerir da seguinte forma. Você pega uma colher e aí você escolhe coloca um pouquinho de saliva na colher e mergulha a fitinha na saliva. Você retira o excesso da fitinha balançando, ou assim, para tirar o excesso da saliva. E compara com a escala de cores. Vocês podem ver que o meu pH está entre 7,25 e 7,5, dentro do ideal. Então, as pessoas jovens, elas geralmente têm um pH salivar bom. As pessoas idosas têm um pH salivar um pouco mais ácido, mostrando que o corpo todo já está ácido. Existem pessoas jovens que já têm esse pH salivar ácido. Nesses casos, eu recomendo melhorar, no caso de melhorar muito a dieta, e também visitar um dentista e um médico para avaliar o corpo por dentro também. Lembrando que as fitinhas testes, elas não têm função de diagnóstico médico. Elas servem para orientar, para trazer uma medida de autocuidado, mas elas não vão dizer que você está ou não doente. Agora que vocês já aprenderam a medir, a ideia é vocês virarem cientistas de si mesmo e começarem a perceber aquilo que faz bem e faz mal para vocês. Todas essas referências de saúde que eu pesquiso, eu quero transmitir para o maior número de pessoas possível. E é por isso que eu criei a Clínica de Longevidade, e a proposta dela é que seja uma clínica virtual, onde eu possa personalizar todo esse conteúdo que eu pesquiso e acessar mais pessoas por isso. E é por isso que eu estou desenvolvendo a consulta online. A consulta online não é uma consulta médica, já falo logo nesse momento de telemedicina, então não é o meu objetivo prescrever uma droga ou simplesmente diagnosticar uma doença da medicina convencional. A consulta online é sobre qualidade de vida. E se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, você acessa consultaonline.clinicadelongevidade.com.br que você vai entender um pouco mais. A gente não sabe quanto tempo mais vamos viver, seja mais 30, mais 40, mais 50 anos. Só sabemos que a espécie humana como um todo está vivendo mais tempo. Por quanto tempo? Eu não sei. Porque se a gente olha crianças e adolescentes já doentes, mais da metade da população com sobrepeso ou obesa, e a obesidade é um fator de piora, da expectativa de vida, eu não acredito que por muito mais gerações sejamos capazes de manter a longevidade. A única forma de nos mantermos saudáveis hoje e por mais tempo é aprendendo, cada um de nós, sobre os mecanismos de funcionamento do corpo humano e da nossa mente. É a gente ter um comprometimento em melhorar a cada dia e buscar formas sustentáveis em contato com a natureza para a manutenção dessa saúde. Eu sou médica e não gosto de medicamentos. Aprendi a usar suplementos. Uma das minhas formações é ser ortomolecular.
Mas eu também sei que isso não é o suficiente. Pode sim ser um meio de reduzir medicamentos sintéticos de pessoas que já estão doentes. Mas para a prevenção da saúde, para a prevenção de doenças e para viver mais com saúde, a única forma é sustentável, a partir de alimentos e a partir do contato com a natureza. Obrigada pela atenção e eu vou contar um segredo. Eu realmente acredito que a gente possa viver por mais de 100 anos. E isso tem a ver com autonomia, com motivação, com felicidade, de preferência retardando o processo de envelhecimento. E é por isso que eu quero contar essas informações, falar sobre biomarcadores, falar sobre o pH, porque se esse meu projeto realmente funciona, se isso realmente é possível de acontecer, eu tenho certeza que ele parte, bioquimicamente falando, pelo pH alcalino e ideal. Então, pessoal, vocês não sabem o quanto é difícil para mim gravar vídeos. Queria eu ter a mesma habilidade que eu tenho para pesquisar e buscar coisas sobre saúde, que eu tivesse também com uma câmera. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar a minha mensagem e eu quero mesmo que vocês estejam comigo nesse meu projeto. Eu, como clínica de longevidade, eu pesquiso referências em saúde para que a gente realmente mantenha a nossa vida de forma sustentável. E eu tenho esse propósito de vida e esse compromisso de passar isso para vocês. E espero que vocês tenham gostado, que vocês acompanhem as minhas mídias sociais, acessem o meu site e para que juntos a gente consiga continuar, né, nessa vida feliz, com autonomia, com felicidade e quem sabe realmente por mais de 100 anos. Até mais e muito obrigada!